Meu nome é Jamil Abdallah Fayad, sou engenheiro agrônomo, trabalhei durante 38 anos na empresa de pesquisa e extensão rural do estado de Santa Catarina, a EPAGRE. Atualmente estou aposentado e trabalhando junto ao Instituto do Sistema de Plantio Direto de Hortaliças. Agradeço o convite da coordenação, em especial o professor Rubens Nodari, para dialogarmos sobre saúde de planta neste congresso que tem como tema a multifuncionalidade e a qualidade de vida. E neste tema eu conversarei com vocês sobre o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, o SPDH, que está embasado, que tem como princípios dois eixos principais, que é o eixo político-pedagógico e o eixo técnico-científico. O eixo técnico-científico que nós vamos conversar hoje sobre ele, o eixo ele está embasado na promoção da saúde da planta. Esse seria o centro desse eixo. E para nós, o importante dialogarmos com vocês de que o centro do agroecossistema para nós se torna a planta. E justamente porque é a planta que ao longo dos 3,8 bilhões de anos de evolução, então os seres fotossintéticos, que modificam durante esse tempo a atmosfera e o solo. Nos últimos, para atingir o que nós temos hoje na atmosfera, 21% de oxigênio, a formação, então, da camada de ozônio, diminuição da concentração de CO2 e de outros gases na atmosfera para melhorar a condição de vida ou de aparecimento de nova vida no planeta. Durante esses 3,8 bilhões de anos de evolução, em um determinado momento, esses seres que viviam no meio aquático vieram para o meio terrestre há 430, 450 milhões de anos passados. Já com a intenção de melhorar a sua capacidade fotossintética, ou melhor, outra forma de dizer, a sua capacidade produtiva de fotoassimilado, para todos os seres vivos. Então, nesse sentido, eu colocaria assim como um dos principais pontos de que ela vem modificando a atmosfera, mas ao aumentar o oxigênio na atmosfera, ela também oxida diversos sítios no meio terrestre, também na intenção do início da formação ou de colaborar com a formação já dos solos enquanto no meio aquático. A partir desse momento, 430 milhões de anos, ela sai do meio aquático, esses seres fotossintéticos, e vem habitar o meio terrestre. Eu acredito que esse seja o ponto da evolução mais importante desses seres fotossintéticos para aumento, então, da sua capacidade fotossintética. Na evolução, ela inicia a habitar, então, o sistema terrestre há 430 milhões de anos, através dos líquens, através dos musgos, com florestas, então, de meio a, no máximo, 1 centímetro de altura, até chegarmos a 90 milhões de anos passados, com o aparecimento das angiospermas. Mas, passando, então, pela formação das gimnospermas, 380 milhões de anos passado, a diferenciação entre mono e dicotiledônia há 230 milhões de anos, né? E o aparecimento, então, das angiospermas, nessa evolução, né, do reino vegetal, aproximadamente, então, há 90 milhões de anos passado. Mas nesse aumento da biodiversidade e da composição vegetal no sistema terrestre, então no meio terrestre, ela também evolui com os outros reinos, principalmente o reino dos fungos, os reinos das bactérias, o reino animal.
justamente dentro da evolução, então, do sistema vegetal, né, do reino vegetal. Então, aumentando a biodiversidade, com poucas espécies, no momento que vem habitar o sistema terrestre, aumentando ela até chegarmos às angiospermas, até diferenciação, inclusive, então, das mono e das dicotiledôneas. Mas, ao mesmo tempo, se associando a outros organismos de outros reinos. Então, formando aí um grande organismo que conhecemos hoje como ecossistema, ou até mesmo os biomas, nesse sentido, assim, dessa evolução e dessa composição dos 5 reinos. Importante também falarmos que o aumento dessa biodiversidade contribui ou é centro, então, da formação de um certo equilíbrio dinâmico. É importante nós compreendermos que nessa evolução, esse equilíbrio dinâmico, ele só é dado pelo aumento da biodiversidade. Tá? Mas também nós compreendemos que nessa evolução dos seres, dos 5 reinos, formando esses ecossistemas, o que tem de hegemonia nas suas relações é a hegemonia da cooperação, da facilitação, da ajuda e da proteção. Inclusive, a competição neste meio, na relação entre todos esses reinos, entre os 5 reinos, a competição, ela sempre foi colocada para melhorar a possibilidade de vida das outras vidas no meio do agroecossistema, do ecossistema. Isso é importante nós colocarmos para que a gente não acentue como nós temos acentuado a competição como sendo o centro dos nossos agroecossistemas. Os nossos agroecossistemas, para ter equilíbrio dinâmico, necessário ter biodiversidade, e para ter biodiversidade, a cooperação sendo hegemônica. Isso é importante na evolução para que nós compreendamos da necessidade de construirmos agroecossistemas biodiversos, para que possamos, então, atingir um novo equilíbrio dinâmico no nosso agroecossistema. Haja visto que naquele agroecossistema mais complexo, que eram as matas, elas se perderam aquele equilíbrio dinâmico, e no momento que eu venho para um novo meio, num agroecossistema na qual eu estou manuseando, eu atinjo um novo equilíbrio dinâmico com toda a biodiversidade que eu posso compor esse meu agroecossistema. E, se possível, com todos os reinos ali de dentro. Esse equilíbrio, ele quer dizer que no momento que eu não tenho essa biodiversidade, e acentuo, pior ainda, na competição, aí eu chamo de inso, chamo de praga e de doença, justamente para que eu possa combatê-lo. Então, eu tenho a biodiversidade e o equilíbrio dinâmico, e aí eu posso ter uma agricultura mais saudável, menos dependente, e a outra, eu posso ter uma agricultura altamente dependente de recursos externos. Isso talvez seja o primeiro momento que eu colocaria assim para nós, para conversarmos sobre saúde de planta, a importância desse equilíbrio dinâmico, para que nós não o percamos no nosso agroecossistema. Assim nós podemos compreender que a planta, ela sai do meio aquático para habitar o meio terrestre, e ela estabelece morada conectando o solo com a atmosfera, na unidade do seu corpo, que está nos 2 ambientes. E ela, historicamente, ela forma e transforma os 2 ambientes, tanto o solo quanto a atmosfera, historicamente. Acho que isso é extremamente importante, e ela se fixa durante esse tempo de vida, estabelecer sua morada no meio terrestre. Ela se fixa. Então,
toda a possibilidade dela e compreender o meio onde ela mora, que é na atmosfera e no solo, ela consegue, ao longo desse tempo, identificar o meio onde ela mora, esses dois meios, e todas as características bióticas e abióticas que se tem nesses meios, ela consegue armazenar dentro dela uma quantidade de informação e, a partir daí, ela consegue agir. Se ela tem altas temperaturas no meio, identifica essas altas temperaturas, baixa umidade, alta umidade, umidade relativa do ar, quer dizer, ela, quantidade de radiação solar, comprimento do dia, comprimento da noite, então ela consegue florescer, consegue bulbificar a partir da identificação, do gerenciamento da informação dessa identificação, e aí ela consegue agir, aumentando então a área foliar, diminuindo a área foliar, mudando a posição da folha, mudando a coloração da folha, o tamanho da planta, o tamanho do sistema radicular, florescendo. Tá? Então, a frutificação, então ela age, ela fecha estômago, tá? Ela aumenta a densidade do suco celular, ela consegue fazer ações conforme o meio onde ela está. Naqueles momentos que nós conhecemos na fisiologia da produção como sendo, principalmente nos estudos de estresse de planta. Eu acho que isso é importante, nós, então, compreendermos a planta, que ela tem capacidade de identificar, de gerenciar a informação e de agir. Então, nesse sentido, nós podemos agora falarmos alguma coisa sobre saúde de planta a partir da evolução dela, da forma que ela evoluiu, que é totalmente diferente dos outros reinos. E talvez aqui nós possamos dizer uma das características principais dos outros reinos, que a saída dos outros reinos sempre foi a movimentação, enquanto que no reino vegetal não é a movimentação. Ela evolui sem essa saída. Então, ela enfrenta as condições ambientais, entende as condições ambientais, enfrenta essas condições ambientais, tá? Céssio. Então, ela desenvolve uma cultura que nós poderíamos chamar aqui, nesse momento, de uma cultura céssio. Na minha área, que é a área de nutrição, a gente consegue compreender a lógica de como que ela gosta de se alimentar através da determinação das taxas diárias de absorção de crescimento, de nutrientes e as taxas de crescimento dela. Então, quando nós conseguimos compreender como é que ela pensa a nutrição, nós conseguimos fazer nutrição, trabalhar a adubação para melhorar a saúde da planta. Isso é fundamental. Por quê? Porque, neste momento, nós estamos entendendo que a planta é capaz. De outra forma, a gente tem evoluído nos nossos estudos, nos meios onde nós estudamos, onde nós vivemos, geralmente a gente cria um estereótipo que a planta, ela não é um ser tão capaz. Então, verdade que um dos estereótipos gerais, no meio geral, é de que quando uma pessoa está acamada, não consegue fazer praticamente nada, precisa de total ajuda, nós dizemos que esse sujeito ele está em estado vegetativo, é quase que morto. Então, comparando que a planta também ela é incapaz, ela não tem essas capacidades. E no nosso meio especificamente, muitas vezes nós falamos que o solo dá de comer para a planta. Não é a planta que tem capacidade de minerar os seus nutrientes, sabe? De ir buscar os seus nutrientes, e mais ainda de fabricar nutrientes importantes para a vida de todo o planeta. Então,
Para a gente compreender promoção de saúde de planta, nós precisamos compreender que a planta é capaz. Ela tem suas capacidades. E no momento que nós compreendemos isso, aí nós conseguimos compreender como que ela evoluiu com todos os seres vivos formando um agroecossistema, ou formando o seu ecossistema, o seu bioma. E aprendendo isso é que nós podemos trazer para dentro do nosso agroecossistema plantas e promover saúde de planta. Talvez esse seja a parte mais importante para a gente, é descaracterizar esses estereótipos, falsos estereótipos que nós criamos ao longo do tempo sobre a planta, de que a temperatura age sobre a planta. A planta não é capaz de identificar temperaturas ideais para o seu crescimento, ou que está no sub, ou no, se ela está abaixo ou acima, então, das suas condições ótimas, e de como que ela age nessas condições. Elas estão, acho que essas conexões que já estão estudadas são extremamente importantes. E na área da nutrição, isso já está, nesses últimos 4 ou 5 anos, determinado, principalmente pela biologia molecular, algumas questões, por exemplo, de start da planta, emitir informações a partir da fotossíntese para a planta absorver mais nutrientes. Então, uma relação direta entre a produção de fotoassimilado, então, de crescimento da planta, com a quantidade de nutrientes que ela necessita. E existe um mecanismo de comunicação interna para que ela absorva mais nutrientes. Então, essas novas determinações vão levando nós a compreendermos cada vez mais a planta e como que nós podemos contribuir com ela a nível de promover sua saúde. Talvez para nós que estamos no SPDH, no Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, para nós temos principalmente duas questões colocadas para nós, para melhorar a saúde da planta. Uma delas é conhecer bem sobre ela, profundamente sobre a composição da parede celular, crescimento radicular, como é que o dossel e a composição da microbiota do dossel, da rizosfera, quer dizer, nós compreendemos esses mecanismos, então, da planta, da resistência da planta, esses mecanismos de ela poder ter na composição da parede celular substâncias importantes de defesa, quer dizer, o sistema imunológico da planta, compreendermos melhor nesse termo que englobaria ela, que é a questão da saúde da planta, nós diríamos que tem, assim, essa questão, então, de entender ela, e um segundo ponto, a gente compreender e poder colaborar com a saúde dela no ambiente onde ela mora. Então, nós também temos algumas questões importantes aí que a gente acaba errando muito, principalmente na área de nutrição, de que, de uma forma cartesiana, nós entendemos que a nutrição é uma resposta, é uma curva de resposta à aplicação de fertilizantes, somente isso. Isso não dá conta da complexidade do que é a nutrição. Nós, no SPDH, já estamos não na abordagem sistêmica, mas numa abordagem ecofisiológica da nutrição. Essa abordagem, ela, a partir das taxas diárias de absorção de nutriente, que nós formamos as tabelas de adubação, e essas tabelas de adubação precisam de ajuste para a nova cultura, para o novo plantio. Seja ele em qualquer lugar ou em qualquer época, ela precisa de ajuste. Porque aquela condição que foi feita, aquela TDA, jamais se repetirá.
Então, nós temos que fazer alguns ajustes. E esses ajustes, nesses últimos 30 anos, nós conseguimos evoluir muito para promover saúde de planta. Então, nós temos diminuído muito a quantidade de adubação para essas plantas, o que é o convencional, sobre a visão, essa abordagem linear cartesiana, tá? De 50%, 60%, 70% da adubação, diminuir a quantidade e aumentarmos a produtividade das plantas. Né? Quer dizer, as plantas com saúde, elas possibilitam ter maior produtividade, quer dizer, expressar geneticamente a sua potencialidade na produtividade. Então, isso é importante para nós. Agora, compreendermos saúde de planta e promover saúde de planta é compreender sobre ela e podermos manusearmos, trabalharmos no meio onde ela mora. Talvez algumas fotos aqui para que a gente possa ir dando algumas olhadas. Então, alguns caminhos para promover saúde de planta, conhecer sobre a planta e o local onde ela mora. Então, aqui nós estamos olhando, isso aqui, essa foto é uma foto do município de Angelina, aproximadamente 600 metros de altitude. Esse primeiro plano que nós estamos enxergando é uma propriedade que nós chamamos de estudo, né? Uma propriedade toda ela em SPDH. Ele está com tomate, está com plantas que aumentam a biodiversidade, está com brássicas, está com cucurbitáceo, chuchu, e tem o gado leiteiro também. Mas essa propriedade, no entorno dela, se a gente der uma olhada, no entorno dela tem as matas, tem os campos, tem as lavouras, tem as estradas, os rios, mas ela está numa paisagem, essa propriedade, que conspira também com a saúde da planta. Se a gente for ver a quantidade de água das chuvas que caem, como é que elas são captadas nessa paisagem, como que é a umidade relativa do ar, a temperatura desse meio, que tem muita mata, muitos corredores ecológicos, muitos bosques, que mantêm uma temperatura amena. E se nós olharmos essa propriedade que trabalha o SPDH, ela está, o conjunto dessa paisagem conspira com a saúde das plantas. Então, o meio onde ela mora. Obviamente que eu poderia ter a mesma paisagem no entorno dessa propriedade e ela está num sistema convencional de preparo do solo, um sistema convencional na minha área de adubação de plantas, onde normalmente eu coloco 70% a 80% da quantidade de nutriente que ela necessita ao longo da vida dela no início do plantio, na linha de plantio. Quer dizer, essa falta de distribuição ao longo da planta, segundo as taxas diárias de absorção de nutriente, muito mais contribuem com o desequilíbrio nutricional temporário, mas desequilíbrio nutricional para a formação de tecidos incompletos. Aí, para poder entrar isso aí, na forma de explosões, aí, quebrando então o equilíbrio, na forma de explosões, na forma de doença, de praga, de inso, e aí por diante. Quer dizer, nesse caso, como ela está com o SPDH, ela tem essa questão do equilíbrio dinâmico. Agora, o equilíbrio dinâmico é dado pela alta biodiversidade, tanto do reino vegetal, como a gente está olhando ali, aquele tomate que está ali, que é o verde mais escuro, vai voltar nessa mesma área daqui 6 anos nessa propriedade. Então, tem uma rotação de cultura, tem os adubos verdes, né? Os mix de adubos verdes, que nós não sabemos como chamar, quer dizer, a gente também não ser reducionista, dizer que são plantas de cobertura somente, elas são plantas que fazem todos os benefícios de qualquer outra planta, como tomate, como soja, como milho, esses adubos verdes rotacionando com as culturas, tá? E esses adubos verdes rotacionando com as culturas e com as criações manejadas no PRV.
Acho que isso daria mais. Nós temos lavouras que nós fizemos dentro de piquetes de criações de gado de leite, com 6, 7, 8 anos de idade, e entramos com tomate nessas áreas, a saúde da planta é fabulosa. Quer dizer, aumenta a capacidade da planta produzir todas aquelas condições internas dela para que e principalmente nesse caso do sistema do plantio direto, onde eu utilizo de forma rigorosa a rotação de cultura, no mínimo 10 toneladas de matéria seca hectare ano, nesse plano de rotação, quer dizer, eu começo, então, a ter um sistema mais frio do que o lavrado, gradeado, ou o sistema do plantio direto com 3, 4, 5 toneladas de matéria seca hectare ano. Quer dizer, fazendo com que a planta cresça mais devagar, que ela consiga absorver todos os nutrientes necessários para formar tecidos íntegros. Quer dizer, todos os sítios de ligação com os elementos na hora certa, na quantidade certa, para poder termos o máximo de saúde possível, que também não compreendemos completamente isso, mas estamos querendo entender, é o que nós devemos fazer. Não é? Quer dizer, nessas condições é que eu vou ter, e não na condição do monocultivo que eu vou ter saúde plena. Eu já perdi o equilíbrio dinâmico no monocultivo. Mesmo sendo no plantio direto, na palha, eu perco a capacidade de produzir saúde de planta por perder o equilíbrio. E por os crescimentos serem rápidos, pelas temperaturas elevadas desse meio, ou até mesmo pelas adubações completamente desequilibradas, completamente diferente do que a planta gostaria de se alimentar ao longo da vida dela. Vamos para frente, mostrando alguns desenhos, olha só, o sistema de plantio direto no verde, aqui o tomate, né? As características de saúde de planta, olha só a saia, as plantas, as folhas baixeiras totalmente verde, o verde da planta vem das folhas de baixo até aproximadamente 80%, 90% da folha da mesma cor, e depois uma cor das folhas novas, um verde mais claro, mostrando que a planta está crescendo normal, com tranquilidade, sem excessos e sem falta. Se houvesse falta, provavelmente essa parte clara estava com 30%, 25%, 30%, 40%, e já as folhas baixeiras já ficando amareladas. São sinais que as plantas nos fornecem para que a gente compreenda qual é o manejo que está sendo feito e se ele é correto ou não. Então, esses ajustes finos da alimentação, da nutrição da planta, é que possibilitam a planta ter mais saúde. Quer dizer, ela comer, nós gastarmos mesmo menos adubo, mas aumentando a produtividade e diminuindo o uso de agroquímico. Principalmente, aqui nós estamos falando de tomate, que se utiliza 35 a 60 pulverizações de coquetéis de agroquímico nessa cultura. Nós somos capazes, nesses anos que nós estamos trabalhando, de diminuir isso para menos de 70% e aumentarmos a produtividade. Acho que isso é importante nós dialogarmos sobre. Agora, quais são os avanços necessários? Obviamente que se nós discutirmos aqui no nosso congresso que agregar somente os genes de resistências não basta. É necessário e é importante, sim, nós agregarmos os genes de resistência, mas dentro de um sistema que tem equilíbrio dinâmico, ou um novo equilíbrio dinâmico. Tá? Obviamente que nessa fotografia, lá no fundo, que eu tenho a mata, é uma mata secundária, né? Mas ela já tem um equilíbrio maior do que o equilíbrio desse agroecossistema. Talvez esse agroecossistema nós podemos aumentar a biodiversidade colocando 3 ou 4 cultivares de tomate, ou 2 linhas de tomate e uma de girassol,
2 de tomate e 1 de milho, linhas de milho, quem sabe aumenta, ou a cada 20 plantas, 3, 4 plantas de girassol. Quer dizer, se nós aumentarmos essa biodiversidade, nós podemos... Mas qual é a forma de aumentar a biodiversidade que nós precisamos discutir? Acho que isso é fundamental. Nós diferenciarmos o monocultivo, que já perdeu o equilíbrio dinâmico, por um momento que eu tenho equilíbrio dinâmico. Aí sim nós podemos focar não mais a produtividade como sendo o centro, mas sendo o centro a saúde da planta. Obviamente que uma planta saudável, ela expressará geneticamente toda a sua potencialidade produtiva. Isso é óbvio. Então, é importante, sim, nós, então, agregarmos novamente os genes de resistência, mas dentro do agroecossistema que tem esse novo equilíbrio, então, essa alta biodiversidade. Aí, sim, eu posso agregar nessa alta biodiversidade, tá? Eu agregar não só o acento na biodiversidade, mas o acento na relação entre os seres da biodiversidade. Obviamente que nós estamos aprendendo isso com a formação dos biomas. Quer dizer, se eu colocar organismos no meu agroecossistema que cooperam, que facilitam, que ajudam a saúde das plantas, tá? Aí eu acredito que nós daríamos um passo a mais nessa questão da expressão genética da planta em produtividade, tá? Porque ela está indo para a plena saúde, que nós também não conhecemos o que é plena saúde. Talvez na área da nutrição nós já estamos começando a compreender isso através da expressão corporal da planta. Tá? Se ela está com excesso, se ela está com... Então, esse jogo de compreender a planta faz com que nós consigamos fazer a sintonia fina da nutrição. Tá? O ajuste, então, da tabela de adubação que foi feita numa determinada época que jamais se repetirá. Então, pelas condições climáticas, pela dinâmica dos nutrientes no solo e, principalmente, pela expressão corporal, que são os sinais de planta. Tá? Então, acho que nesse sentido, eu colocaria assim para vocês que se nós colocarmos acento na promoção da saúde de planta, qual é a composição, então, da cutícula, qual é a composição da parede celular, o tamanho e o formato do sistema radicular, a capacidade do sistema radicular em absorver elementos em baixas concentrações. Quer dizer, como é que a gente vai conseguir... Quais são as plantas na biodiversidade, os adubos verdes que nós chamamos, que agregam maior quantidade de biota no seu entorno, na sua rizosfera, e tem uma maior capacidade de recuperação da qualidade do nosso solo, dos atributos dos nossos solos. Tá? Quer dizer, para que a gente não tenha uma cova para a planta, mas que a gente tenha um berçário para nossas plantas, que um berçário é que vai promover saúde de planta. Então, no meio onde ela está, eu promovo o máximo possível de ambiente confortável para ela, quer dizer, eu diminuo a quantidade de estresse, aquele estresse que faz mal para a planta, aquele estresse que eu não preciso para promover explosões na forma de doença e na forma de praga. Quer dizer, eu preciso, então, diminuir estresse, significa aumentar conforto de planta para que ela seja saudável. Então, o aumentar conforto de planta é importante, um sistema radicular vigoroso, um sistema radicular que exuda diversos nutrientes para chamar o máximo e cultivar o máximo de raças possível na sua biodiversidade e numa quantidade populacional enorme. Para que eu tenha no meu plano de rotação plantas que aumentem essa biodiversidade, não só do reino vegetal, mas também dos outros reinos. Os fungos, as bactérias, os actinomicetos, os protozoários, tá? Para que eu tenha um equilíbrio dinâmico cada vez mais próximo da mata primária. Então, isso é importante para nós. A mata nativa, para que eu tenha o máximo possível, então, no meu agroecossistema, tá?
esse equilíbrio e que a planta, obviamente, nesse equilíbrio tenha plena saúde. Tá? Aí eu agregando, sim, o gen de resistência, nesse meio ele tem um valor extraordinário. Tá? Porque eu já estou num meio que não é que é equilibrado. Tá? Obviamente não equilibrado de uma forma estática, equilibrado de uma forma dinâmica. Quer dizer, tem os seus altos e baixos, mas esses altos e baixos têm uma certa resiliência. Tá? Quer dizer, tem um poder tampão nisso importante. Tá? Ela não é estática, mas ela não varia de uma forma assim que vai dar explosões na forma de doenças e de pragas. Então, é fundamental nós discutirmos, então, como nós podemos melhorarmos os vegetais para potencializar a sua saúde. Isso é fundamental para nós, porque isso é que vai trazer para todos alimentos de altíssima qualidade biológica, isso é fundamental, e é através da promoção da saúde da planta que nós vamos fortalecer a autonomia da agricultura familiar. Politicamente falando, então. Isso é importante para nós. Esse é o rumo de nós termos uma agricultura familiar cada vez menos dependente. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer, e eu vou passar aqui um desenho, que nós sempre dialogamos com esse desenho com os agricultores, de que o SPDH tem a pretensão de tirar as teteiras dessa vaquinha para fortalecer o agricultor familiar. Então, como que nós podemos melhorar as nossas plantas, o nosso reino vegetal, não só aquela cultivada, mas sim aqueles adubos verdes, aqueles a biodiversidade, para aumentarmos a biodiversidade do nosso meio? Como que nós podemos fazer para fazer com que eu tire gradativamente essas teteiras? Porque o método SPDH, ele foi desenvolvido no pensamento de atingir 100% da agricultura familiar num movimento de fortalecimento dela e de produção de alimentos de verdade. Para toda a população, para toda a população. Então, isso é fundamental. Quer dizer, não é para poucas pessoas, não é para pessoas que podem pagar mais, é para todas as pessoas que se alimentam, devem se alimentar de alimentos biologicamente melhor. Acho que o SPDH, o método por isso que ele centra na saúde da planta. É nesse sentido que eu colocaria, assim, para todos e todas, de que esse diálogo com vocês sobre a evolução da planta, ela evolui sempre, então, dos sistemas mais simples para os sistemas mais complexos para atingir o equilíbrio dinâmico. Então, qualquer trabalho que nós fizermos por uma determinada planta, agregarmos algum avanço na genética dela, é dentro do meio biodiverso. Isso é fundamental. Compreender isso é importante. E é importante nós compreendermos, um segundo momento, no resumo que a gente pode fazer aqui, é de que ela é um ser capaz de identificar as condições do seu meio, de gerenciar as informações e agir neste meio, da melhor forma possível. Haja visto que na evolução dela, mesmo ela ter se fixado, não ter como a característica dessa grande saída dela à movimentação, de que aproximadamente 92%, acima de 90% da biomassa do planeta Terra é fitomassa, mostrando o quão certo foi o desenvolvimento na evolução dela. A evolução dela foi correta justamente porque mais de 90%, então, da biomassa é fitomassa. Então, caracterizando uma caminhada vitoriosa nesse sentido e correta. Então, nesse sentido, nós copiamos isso para o nosso agroecossistema e podemos aí, então, intervir, então, no meu caso, como nutricionista,
para melhorar a sua saúde, como geneticista, para melhorar as condições da planta, sabe, seu sistema radicular, agregarmos, então, os genes aí de resistência e aí por diante, num sistema, no agroecossistema evoluído. Talvez eu passe algumas fotos mais, essa foto, Mandioquinha Salsa também em Angelina, é uma comunidade toda do SPDH que trabalha, então, esse sistema. Aqui, o Isaac, né, que está com a camiseta amarelada, ele produz mandioquinha salsa, produz tabaco e produz milho, em rotação nessa área, que é uma área de aproximadamente, que se produz aproximadamente 14, 15, 16, dependendo do ano, toneladas de matéria seca hectare ano no plano da rotação dele. É uma agricultura de montanha. Os custos hoje de produção dele estão com menos de 80% do convencional. Aqui já é em Alfredo Wagner, é uma comunidade também do SPDH, especificamente nesse primeiro plano é o Valdemar, ele é produtor de cebola, ele produz 4 hectares de cebola, e é uma das pessoas, para mim, mais rigorosas no plano de rotação. Ele chega a produzir 22, 23, 24, 25 toneladas de matéria seca hectare ano. Ele tem 4 hectares com cebola e os outros 4 hectares com plantas biodiversas, com mix de planta de verão e de inverno, 2 vezes de verão e 2 vezes de inverno, antes de entrar com a cebola. Então, a saúde, nós, o SPDH, na nutrição, a gente diminui em torno de 70% para a cebola, adubação. Nós levamos a tabela para ele, ele aplicou menos de 50% da tabela e teve produtividade de 38 a 42 toneladas por hectare. Então, veja o quanto é importante um sistema biodiverso, quer dizer, a planta da cebola está convivendo com os 5 reinos ali de dentro. Quer dizer, não é só a aplicação de um fungo, de uma bactéria, como está em moda agora, mas todos eles juntos. Eu posso intervir com uma ou com outra para melhorar a saúde da planta, com certeza. Ou algumas explosões que eu tenho, esse equilíbrio dinâmico, ele não às vezes foge do nosso controle pelas condições climáticas. Então, é possível uma intervenção, mas esse daqui é uma das pessoas que nós temos. Olha só, alface, né? Então, vamos botar as folhosas no sistema, diminuindo as condições assim de doenças, principalmente bacteriose. Tá? Só com muitos desses manejos eu elimino, por exemplo, em brássicas, o problema principal das brássicas, que são bacterioses e a própria hérnia. Eu consigo eliminar com o manejo, quer dizer, biodiverso, com a biodiversidade, o sistema de plantio direto no verde, principalmente. Olha só a brássica aqui, no caso, aqui os brócolis. Olha só o chuchu, a quantidade, a biodiversidade que eu tenho nesse meio. Isso aqui era um chuchuzal de 30 toneladas por hectare, e hoje está com 90 toneladas por hectare. Tá? Com 2 a 3 aplicações semanais que se fazia de fungicida e de inseticida. Hoje faz 8 anos que ele fez uma só aplicação. Praticamente ele já está no agroecológico. Com 18 anos de SPDH, ele já está praticamente no agroecológico. A uva mais fácil, a fruticultura é um pouco mais fácil, as plantas perenes. Olha só a quantidade aqui em Tuporanga, plantadores de cebola e de melancia, a família Horst, a comunidade do Ribeirão Claubert, em Tuporanga, são 28 famílias que praticam SPDH. Olha só, dentro dessa mesma comunidade, o Marcionei Petri produzindo 180 a 200 sacos de milho sem uma gota de herbicida, diminuindo uma quantidade de adubos químicos em torno de 70%, 80% já, com a nossa compreensão atual de saúde de planta. Quem sabe daqui, com as pesquisas, a gente avance mais ainda nisso.
né? E principalmente nessa cultura importante que é o milho, a outra a soja, né? Aqui, então, algumas coisas que nós temos falado para promover saúde de planta é aumentar o conforto orientado pela diminuição de estresse, que nós tínhamos falado, o aumento da velocidade de fusão do oxigênio ao longo do perfil do solo, né? A rotação de culturas com plantas diversas e com as criações manejadas do PRV, no plano de rotação, produzir no mínimo 10 toneladas de matéria seca, tá? Por hectare e por ano. E a nutrição aqui baseada aí nas taxas de crescimento e nas taxas de absorção diária de nutriente, e elas ajustadas conforme nós tínhamos já discutidos, né? Olha só, uma muda de tomate, então ela está num berçário, dá para ver pela saúde dela, um verde claro, bonito, não é um verde escuro, uma planta com canela grossa, como eram os padrões do sistema convencional. O sistema convencional tem um padrão de planta de crescimento rápido, de folhas enormes e tal, que não justifica. Não são padrões de saúde, são padrões de tecidos totalmente abertos para a entrada de doenças, de pragas. Facilita, inclusive, né? Olha só, verticalizado, então, olha, dentro do sistema, óbvio que eu não vou fazer com taquara cruzada, eu vou fazer com taquara verticalizada para entrar mais sol, mais ventilação, eu poder pulverizar com a minha indutor de resistência, com a cauda bordaleza dos dois lados da planta. Quer dizer, tem muitas coisas que entram aí. Aí é uma TDA, não é? Que é os últimos estudos. Esse daí foi o que a gente determinou em 95, foi publicado em 99, as taxas diárias de absorção de nutriente pelo tomateiro no SPDH já, na Estação Experimental de Caçador, quando a gente trabalhava lá, mostrando como é que essa planta se alimenta ao longo do tempo. Como ela produz matéria seca ao longo da vida, que é muito próximo das absorção de nutrientes, quer dizer, ela tem uma certa proporcionalidade na quantidade que ela produz diariamente de matéria seca e de proporcionalidade de todos os 14 nutrientes. Tá? Isso a planta nos fala. E antigamente a adubação era muito contrário a isso. Somente no N e no K, na proporcionalidade, antes da frutificação, 4 de N para 1 de K, depois 4 de K para 1 de N. Não tem nada a ver. A planta não diz isso para mim. E se a gente souber dar nutrição conforme ela está te pedindo, ajustado pelas condições atuais, que a gente já discutiu rapidamente sobre isso, não tem. A saúde da planta diminui custo de produção. Mas não é custo só econômico, mas o custo ambiental também. Tá? Vamos ver se tem algumas fotos mais, vou passar umas fotos bem rapidamente. Olha só a parede, né, mostrando assim uma altura das plantas. Olha só as folhas baixeiras, ainda totalmente verde. Em cima está verde porque já foi feita a poda apical. Então as folhas novas não aparecem mais. Então elas ficam todas verdes de baixo até em cima. Aqui já é plantio direto no verde, é como se fosse um tomatal num campo de futebol. A biodiversidade, quer dizer, a exudação das plantas continuam, quer dizer, tem muitas plantas exudando, dando de alimento para os outros reinos que já estão no solo e fora do solo, no dossel das plantas. Olha só, um tomatal desse é para 520, 550, 600 caixas por mil pé. Altíssima produtividade com baixo custo de produção econômica e ambiental. Muito bem, muito obrigado, então, pela apresentação, né, por proporcionar esse momento desse diálogo com vocês. E esperamos ter outras oportunidades para nos aprofundarmos sobre esse assunto, que é tão complexo e tão difícil de compreender. Ainda no SPDH, que nós já temos uma caminhada de 30 a 32 anos, ainda não compreendemos na totalidade o que é saúde de planta.
Acredito que nós precisamos dialogar mais sobre isso para podermos termos esses parâmetros e como que nós podemos, nas nossas disciplinas, melhorar as condições da saúde da planta. Fico muito obrigado e até mais.